Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Obrigado. Amém? Aqueles que encontrarem e puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, vamos estar lendo aqui Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Não sei se vai bater a minha versão ali com o do texto ali, mas vamos ler ali no texto? Eu vou ler naquele texto ali para a gente ficar todo mundo igual. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Que o povo de Deus diga. Amém. Poder sentar então, amados? Eu quero pensar com vocês hoje, com o tema obediência à palavra, a chave para o sucesso. Nós vemos aqui no livro de Josué, quando ele começa aqui, esse livro, é um livro de uma transição muito grande, Moisés agora é morto e Josué tem que assumir esse papel que ele jamais se preparou para ele. Um papel que ele não queria assumir, um papel que não era o dele. Josué era um chefe do exército, era um guerreiro. Não era um administrador daquele povo, ele não achava que seria ele a conduzir aquele povo. Mesmo ele estando perto de Moisés todo o tempo, ele era o chefe da guarda. Ele era um guerreiro, um general, mas agora, o Senhor o chama para este papel. O Senhor o chama, nesse desafio monumental que ele tem. Josué vai enfrentar e conduzir aquele povo, alguns dizem 3 milhões de pessoas, o número não é bem exato, a Bíblia não refere a números, mas agora Deus chama a Josué para aquela empreitada grande que ele tinha. E o Senhor dá a Josué também claras instruções do que ele precisava fazer. Deus o chama, a Bíblia fala que ele o chamou e ele os capacitou. Ele chama Josué para mudar completamente o perfil que ele tinha de guerreiro agora para conduzir aquele povo. Para substituir Moisés, nada mais, nada menos que Moisés, um grande homem, um grande líder, um homem que o rosto dele brilhava, um homem que subia e falava com Deus face a face. Agora Josué tem uma empreitada muito grande pela frente. E ele então, ele ouve, e ele começa a ouvir o que Deus tem para ele, mas Deus dá instruções bem claras para ele, sobre como obter o sucesso e a prosperidade. E as instruções estão profundamente enraizadas na obediência à palavra de Deus. Para obter sucesso, amados, para ter a prosperidade naquilo que Deus coloca na nossa mão. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de entender e de ouvir a voz de Deus e obedecer claramente aquilo que Deus tem
para nós. Vamos pensar sobre 3 pontos nessa manhã, a respeito de obediência à palavra. Nós vamos pensar sobre o tema obediência à palavra, a chave para o sucesso. Vamos pensar em 3 pontos aqui rapidinho, né, no que Deus tem para nós nessa manhã, como a palavra de Deus como chave para o nosso sucesso. Amado, como servo de Deus, como pessoas que são dirigidos pela palavra de Deus, não tem como nós obter sucesso em nada na nossa vida, se nós não obedecer fielmente à palavra de Deus, obedecer fielmente aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos, né, nós falamos até ali na nossa lição agora há pouco sobre isso, né? Sobre obediência à palavra, a palavra como o manual de vida para nós. A palavra de Deus como algo que nós devemos seguir fielmente, cegamente falando. Então, amados, eu quero pensar com vocês nessa manhã. Então, amados, ali no versículo 1 e no versículo 2, Deus diz para Josué, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto, prepare-se e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra em que eu vou dar aos filhos de Israel. Uma ordem clara. Deus deu uma ordem clara, não deixou dúvida para Josué o que ele tinha de fazer. Deus disse para Josué, olha, você vai atravessar esse rio. Você vai herdar aquela terra que eu prometi aos seus pais. O grande líder Moisés estava morto agora, né? E Josué tinha essa incumbência de guiar esse povo, um povo obstinado, como diz Moisés, um povo de dura serviço, um povo que muitas vezes se desviava pelo caminho errado, e agora Josué está com essa incumbência. Ele pensa, olha, Moisés muito mais preparado que eu, talvez não conseguiu, agora o que eu vou fazer? Né? E ele estava ali do lado. E agora, amados, Deus fala diretamente para Josué, dando uma ordem de atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, mas agora havia um problema. A Bíblia não diz isso, mas quando você vai pesquisar a época, a gente tem ali que o rio Jordão estava na sua maior cheia. E nós vamos ver para frente que não fala desse tempo da cheia, mas fala que o rio cobria todas as suas margens. Mais para frente no texto nós vamos ver isso. Estava no tempo das cheias do rio Jordão. Aquele rio estava completamente, as correntezas fortes daquele rio. E Josué então, amado, ele começou a pensar, Senhor, por que não me mandou atravessar 2 meses atrás, a qual não estava essa enchente? Por que não espera mais 6 meses, que o rio demorava mais ou menos 6 meses para diminuir as águas? O porquê que eu não posso deixar daqui 6 meses? Por que tem que ser hoje, justamente no tempo da cheia? Justamente no tempo em que a correnteza está forte, justamente nesse tempo em que está tão difícil atravessar, por que não espera mais um pouco? Mas Deus, amado, Ele quando quer fazer o milagre na nossa vida, Ele não espera o tempo, muitas vezes Ele procura o tempo pior, para mostrar que Ele é Deus, e que não é a minha mão, não é a sua mão, mas é Deus agindo de forma correta na nossa vida. Jesus Cristo manda então Josué atravessar no tempo da cheia. Ele manda, por isso que é necessário uma obediência, amado, porque quando Deus faz, quando Deus manda, Ele dá a forma de fazer, e Ele garante o sucesso quando Ele manda e nós obedecemos a sua palavra. Então a instrução para Josué foi clara. Deus não deixou a instrução diferente. Deus disse, olha, você vai atravessar o Jordão. Foi clara e direta. Deus não deixou dúvida sobre o que Josué deveria fazer. Ele mandou que Josué e o povo atravessassem o Jordão e tomasse posse da terra. Deus fala claramente, amado, conosco através da sua palavra, amém? Deus fala claramente conosco através da Bíblia e nos dá orientação específica de como devemos viver. Através da sua palavra nós começamos a entender a direção correta, amado, e muitas vezes não obtemos sucesso naquilo que nós estamos fazendo, porque muitas vezes, amado, estamos tendenciosos a querer olhar para nossos caminhos, olhar para aquilo que nós achamos que é correto, para nós achar que agora não é o tempo, que não é esse o tempo, o rio está cheio, não é agora, vamos esperar mais um tempo, mas Deus dá uma direção clara, atravesse o rio. Como vai fazer, eu não sei, mas vai atravessar o rio.
Amado, porque não depende de nossa força, não depende de nós, mas depende da ordem de Deus. Há uma história, né, bem interessante. Eu estava lendo um livro, uma época, um livro num tempo que eu estava passando por uma certa dificuldade. E naquele livro tinha uma história, né, eu não me lembro, não me recordo qual é o livro, mas eu me lembro da história. Uma história bem clara, né? Naquela história, naquela ilustração, o escritor daquele livro diz que um homem, Deus chamou um homem para que ele morava num local ao qual tinha uma pedra muito grande em frente à sua casa. E Deus chama aquele homem e convoca ele a empurrar aquela pedra. E aquele homem no tempo, na santificação, estava ali, e Deus manda ele, e ele levanta todo dia e começa a empurrar aquela pedra. Ele empurra aquela pedra fielmente todos os dias. Ele acorda de manhã e só para quando o dia se encerra. E ele empurra aquela pedra o dia todo. E chega um tempo em que o inimigo começa a colocar uma semente no coração dele, dizendo: olha, você está empurrando essa pedra já há mais de um ano. Você já olhou que essa pedra não moveu nem 1 centímetro? E aquele homem começa a pensar naquelas palavras. E ele começa então a ir lá e faz um risco do lado da pedra e começa a empurrar. E no outro dia ele vai lá e o risco está no mesmo lugar. E ele começa então a empurrar mais alguns meses. Depois ele começa a desanimar. Ele começa a desanimar e então ele já não vai todo dia mais. Ele já começa a não ir o dia todo mais. Se está chovendo, ele não vai. Quando o sol está muito quente, ele voltava para casa. E ele começa a ficar completamente desanimado e sempre olhando o risco para ver se a pedra tinha ultrapassado aquele risco. E ele então começa a questionar Deus: por que me mandou empurrar essa pedra? E ele então, um dia na conversa com Deus, ele diz: mas por que mandou empurrar essa pedra? Sendo que eu empurro essa pedra há 2 anos e nada acontece, essa pedra não sai do lugar. E Deus olha e fala para ele: olha, para mover a pedra eu não preciso de você. Deus, para mover a pedra, não precisa dele. Essa pedra eu mandei você empurrar para te fortalecer. Agora começa a olhar para os seus braços. Começa a olhar, você era um homem que tinha dificuldades respiratórias. Você era um homem que era fraco, não conseguia, não aguentava sol, não aguentava chuva. Olha para você hoje, você aguenta todo o tempo, você é forte, você ficou mais musculoso, ficou mais forte. Então empurrar a pedra não era o objetivo de tirar do lugar, mas te fazer fortalecer, amado, para entender a vontade de Deus na sua vida. E então quando Deus chama Josué e manda Josué atravessar aquele rio, talvez se fosse no nosso tempo hoje, amado, nós ia ficar pensando: mas está no tempo da cheia. Estamos com crianças, animais, como vamos atravessar esse rio? Mas Deus dá instrução direta para Josué. Deus dá instrução direta: olha, você vai atravessar esse rio. Obediência. A palavra de Deus começa quando compreendemos o nosso propósito. Qual é o nosso chamado? Você já parou para pensar qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Já perguntou qual é o chamado que Deus tem para você? Porque nós não nascemos nesse mundo simplesmente para vir e ficar aqui. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Você crê nisso, meu amado? Você já parou para pensar qual é o propósito que Deus tem para você? O propósito que Deus tinha para Josué até aquele tempo é que ele fosse general do exército. Mas general do exército era só para preparar ele para o tempo em que Deus estava aguardando para ele. Agora, amado, eu não sei qual tempo você tem vivido, mas eu tenho certeza que Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida. E você tem um chamado, você tem um propósito de Deus na sua vida. E para que esse propósito, a obediência à palavra de Deus, começa com a compreensão do propósito em que Deus tem para mim. Josué precisava entender que o que Deus estava mandando, ou o que Deus estava pedindo, era essencial para a realização do plano de vida. O que Deus tem pedido para você fazer, o que Deus tem colocado na sua mão, por mais simples que você ache que seja, por mais que você ache que seja tão forte que você ache que não tem capacidade, é o plano de Deus para a realização da obra dele aqui neste lugar. O que Deus tem colocado na sua mão, não é porque você sabe fazer, é porque você é capaz. Ele está querendo saber se você é obediente ao chamado dele.
se você tem obediência à voz dele, se você está pronto para obedecer aquilo que ele colocou na sua mão para fazer, aquilo que ele tem te convocado. Josué, ele muito provavelmente achava que não era capaz, mas Deus deu uma autorização clara para ele. E agora ele entende que o que Deus está pedindo é essencial para a realização do plano divino na travessia daquele povo e na conquista daquilo que foi prometido lá a Abraão lá atrás. Muitas vezes, amados, nós achamos que é muito demais ou é pouco demais para nós. Eu poderia fazer coisas maiores, ou não, isso é grande demais para mim. Mas Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E esse propósito, amado, é para realizar a obra dele. O chamado de Deus para nós não é para engrandecer nós, o dom que Ele me deu, o dom que Ele te deu, não é para engrandecer a mim, nem a você, mas o dom que Ele nos deu é para cumprir o propósito dEle nesta nação. É para cumprir o propósito dele aqui em Congonhas, é para cumprir o propósito dele lá onde eu moro, é para cumprir o propósito do reino de Deus aqui nessa terra. Então Josué, ele estava avançando, né? Então a obediência começa com a compreensão do propósito em que Deus tem para nós e compreensão do nosso chamado. Da mesma forma, amados, nós precisamos entender que obedecer a palavra de Deus é fundamental para alcançar o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. A base para o sucesso, amado, está na obediência à palavra de Deus. Para Josué, o sucesso naquela missão de conquistar a terra prometida estava diretamente ligado à sua disposição em obedecer às instruções de Deus. Josué era um guerreiro, conhecia aquele caminho, ele estava assentado ali já há algum tempo à beira do Jordão. Ele conhecia alguns caminhos, ele conhecia algumas situações, né? Mas agora Deus diz para ele, olha, atravessa o Jordão com todo esse povo. O sucesso daquela missão não estava na estratégia que Josué tinha, não estava no conhecimento, estratégia de guerra que ele tinha, já não estava mais ligado no conhecimento que ele tinha, mas agora estava ligado em obedecer aquilo que Deus mandou para ele fazer. Amado, muitas vezes é isso que precisamos, não é a nossa estratégia, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu acho que eu sei, não é os livros que eu li, não é os projetos que tenho, mas o sucesso na nossa caminhada está na disposição de obedecer a palavra de Deus, amado. Quantas vezes Deus fala algo para nós, ou nós lemos na sua palavra e entendemos, e achamos que está ou fácil demais, ou difícil demais, e aí nós queremos dar ao nosso jeitinho, a nossa estratégia, mas entenda, amado, precisamos estar disposto para nós ter sucesso no objetivo que temos, da pregação do Evangelho, naquele propósito, nós precisamos estar à disposição, ou disponível para obedecer à vontade de Deus. Quando seguimos a orientação de Deus, amados, estamos construindo uma base sólida para o sucesso em nossas vidas. Não se trata apenas de esforço humano, mas de alinhar as nossas ações com o plano de Deus. Você já perguntou para você mesmo se as ações e os planos que você tem tomado para si têm sido de acordo com a vontade de Deus? E outra coisa, amado, muitas vezes nós queremos separar, né, o secular do religioso, mas o plano de Deus encobre a minha vida. Deus te colocou lá no trabalho onde você está, na escola onde você está estudando, no trabalho onde você está. Ele não te colocou ali por acaso. Você é servo de Deus. E você faz a vontade dele, ele te coloca onde ele acha que você é necessário para que o reino dele seja estabelecido ali, lá no seu trabalho, aonde você mora, no bairro em que você mora, na cidade que você mora. É a estratégia de Deus para ganhar almas para o reino dele. Assim como Josué estava ali naquele momento, Deus o escolheu para que pudesse atravessar aquele povo. Amados, então nós precisamos entender isso. Se desejamos alcançar o sucesso verdadeiro, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em qualquer outra área da nossa vida, devemos seguir os princípios e as direções que Deus nos dá através da sua palavra.
Não é outro caminho, não há outro caminho. Nós lemos isso hoje ali, né? Jesus Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a direção que nós tomamos não pode ser outra, a não ser a direção que Deus tem para mim e para você, amado. E a direção dele está aqui, nesta verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará até o Pai se não for por mim. Segundo ponto que eu quero pensar com você nesta manhã, amado, é a obediência à palavra de Deus nos proporciona coragem e força. Versículo 6 e 7 vai dizendo assim para nós. Quem está com a Bíblia aberta aí pode acompanhar. Versículo 6 e 7 vai dizendo assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Eu olho para esse texto, amado, e começo a pensar, né, que Josué, Deus fala com Josué para ele ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Quantas vezes, amado, na nossa vida? Quantas vezes nesse caminhar que nós temos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Mas como ser forte muitas vezes, amado? Como ser forte? A força não pode vir de mim mesmo. Ele vai dizendo, Josué, ser forte e corajoso, você vai fazer esse povo herdar a terra. Agora ele fala, ser forte e corajoso para seguir esta palavra. Amado, para seguir a palavra de Deus, nós precisamos ser forte. Para seguir a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos ser forte. Essa força não vem de nós. Ela vem, como já falei anteriormente, da nossa disposição em obedecer a palavra de Deus. Nós não temos força suficiente, amado, para enfrentar nada. Se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida, se não for a ação de Deus na nossa vida, nós somos fracos. Agora ele vai dizendo, Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para seguir esta palavra, disposição em obedecer. Amado, para obedecer a palavra de Deus, nós precisamos ser forte e ser corajoso, sabe por quê? Quantas vezes que seguir a palavra de Deus é remar contra a maré, é nadar no contrário, tanto que o nome é conversão. O mundo todo está indo nessa direção, né? Quem não conhece, o mundo está aqui nessa direção, mas nós temos que andar no contrário, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos representantes de Jesus aqui neste lugar, então nós andamos na contramão daquilo que o mundo anda, e para isso, amado, muitas vezes precisamos ser corajosos para não mentir, ser corajoso para falar a verdade, onde todo mundo está ali tentando enganar, e a gente dizer o que é verdade, é a gente abrir mão, muitas vezes, amado, de algo nosso, para servir ao Senhor, é muitas vezes quando a bandeja passa na nossa frente ali, ó, a gente tem aquela vontade de estar aproveitando, mas eu lembro então que eu sou servo de Deus, eu preciso rejeitar muitas vezes, amado, lá no nosso serviço, talvez até para ter um subir de cargo, alguma coisa, mas o mundo pede que nós sejamos contrário àquilo que a palavra de Deus diz, mas nós precisamos rejeitar, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, a palavra de Deus vai nos dizendo isso. Quantas vezes, amado, passa a oportunidade de nós dizendo, olha, é só isso, é só falar uma mentirinha e você pode, olha, mudar a sua vida, mas eu prefiro crer no Senhor Jesus, eu preciso fazer a vontade de Deus. É isso que Deus estava dizendo para Josué naquele momento. Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você vai atravessar essa terra. Do outro lado, existem muitas coisas que não é do Senhor, mas eu já prometi a vitória já foi garantida, amém? A vitória já foi garantida para nós lá na cruz, amado. Muitas vezes a gente fica pensando que há uma luta, né, de Deus contra o inimigo na nossa vida ali, e que aos 45 minutos do segundo tempo, Jesus Cristo vai vencer então o inimigo, mas não, a nossa vitória já foi garantida lá na cruz. A nossa vitória já foi garantida lá na cruz, agora basta para nós entender.
se eu estou disposto a obedecer à voz de Deus ou não, se eu estou disposto a obedecer à palavra de Deus ou não. Porque a obediência, a obediência à palavra de Deus, a obediência aos mandados de Deus, é da onde vem a força. Nós precisamos, a coragem, a força, amado, não vem de nós, ela vem da obediência à palavra de Deus. O quanto que eu sou forte diante das tribulações da vida, o quanto que eu sou forte diante das tentações que vêm sobre mim, o tanto que eu consigo suportar as tentações, as adversidades sobre a minha vida, não está no quanto eu conheço da Bíblia, não está o quanto eu venho à igreja, não está o quanto eu faço as coisas, mas o tamanho da minha obediência à palavra de Deus, o quanto que eu estou disposto a obedecer à palavra de Deus, o quanto que eu estou disposto a me moldar segundo a palavra de Deus. Amado, nós precisamos, para ter o sucesso na nossa caminhada, é preciso nós aprendermos a nos moldar diante da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é uma fonte, ela precisa ser para nós uma fonte de direção. Para onde eu vou? Qual é o meu projeto? Para onde eu vou? Deve ser segundo a vontade de Deus, segundo a vontade da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizendo, né, lá em Provérbios, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho são tristeza, são caminhos de morte. Muitas vezes, amado, nós estamos tendenciosos a querer olhar o caminho, né, de acordo com aquilo que nós achamos que é verdade. Muitas vezes nós queremos olhar o caminho de acordo com aquilo que nós achamos que é verdade. Josué, ele poderia ter afastado da direção, ele poderia ter afastado ali daquele caminho, dizendo, olha, eu conheço essa região, como que eu vou atravessar esse caminho? Né? E Josué então, e Deus chama Josué então, que ele precisava de obedecer aquela palavra era a fonte de direção para ele. Josué, dessa palavra você não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai fazer esse povo atravessar, porque a vitória já está garantida lá, foi prometido para Abraão, passou por todo mundo, agora está nas suas mãos. Mas basta você obedecer e meditar nessa palavra dia e noite. Basta você pegar essa palavra, Josué, e começar a entender, colocar essa palavra no seu coração, e essa palavra vai ser uma fonte de transformação na sua vida. Amado, a gente precisa disso, Deus tem mandado, e nós precisamos então entender que a palavra de Deus é o que vai nos fazer seguir, é uma fonte de direção, é ela que vai nos dar a orientação correta para onde nós vamos e onde nós queremos chegar. Obediência à palavra de Deus, amado, não só nos guia, mas também nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Quando obedecemos e seguimos os princípios da Bíblia, amado, encontramos uma direção segura para nossas vidas, o que nos dá confiança e coragem para enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Eu não sou forte por causa do meu tamanho, por causa do que eu sei, mas porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu sou forte, amado, não pelo grau de estudo que eu tenho, não pela força que eu tenho, eu sou forte diante das tentações, porque o Senhor, Ele está comigo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa do Senhor para nós, né? Então nós podemos confiar nesta palavra. E, amado, outra coisa que nós precisamos, na palavra de Deus, nós precisamos de persistência. Deus pediu a Josué que se esforçasse e mantivesse o bom ânimo quando as coisas ficassem difíceis. Não vai ser sempre fácil, mas ele disse, seja forte e tenha bom ânimo. Nem sempre vai ser da forma em que eu acho que deveria ser, nem sempre vai ser do modelo mais fácil, nem sempre vai ser, e geralmente parece que as coisas, quando Deus quer falar conosco, mesmo Deus quer nos provar, Ele coloca nos tempos difíceis, e colocou Josué para atravessar naquele tempo que o rio estava na sua maior força, porque a força não era de Josué, mas a força era dele. Era ele que queria mostrar para Josué. Assim como Josué recebeu essa instrução de ser corajoso para obedecer a palavra de Deus, nós também devemos buscar a nossa força e coragem na obediência a esta palavra do Senhor.
Terceiro ponto que eu quero pensar com vocês, amados. A obediência à palavra de Deus nos garante a prosperidade e sucesso. Josué 1, 8 e 9 vai dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes nele medita de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma pergunta que Deus faz para ele: não foi eu que te mandei? Não te mandei eu? Não foi eu que te mandei prosseguir? Não foi eu que te mandei pregar o evangelho? Não foi eu que te mandei fazer a minha palavra? Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Se tem uma coisa que Deus nos convida e nos manda fazer, é nos esforçar. Lá em Lucas, 16 vai dizendo assim: os profetas duraram até João. Desde então, vem sendo pregado o evangelho. E todo homem empregue força para entrar nele. Tem um convite que Deus nos faz, a entrar nesse evangelho, a obedecer a sua palavra. Mas uma coisa, Deus é tão bondoso que Ele não nos força nada. Ele nos faz um convite, Ele nos dá um direcionamento e deixa que nós andamos segundo a vontade dEle. Mas Ele não nos obriga a fazer. Ele vai dizendo para Josué: então somente esforça e tende bom ânimo. Se eu me esforçar e eu tiver bom ânimo, Deus vai cumprir a sua promessa na minha e na sua vida, amado. Mas para isso precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Deus dá a Josué uma instrução muito prática, clara. Para ter sucesso, ele deveria meditar na palavra de Deus dia e noite. O sucesso da vida de um cristão não está no quanto ele sabe da Bíblia, o quanto ele conhece dessa palavra, mas o quanto ele está disposto a meditar e o quanto ele está disposto a seguir e obedecer essa palavra. É o sucesso, e não estou falando aqui, amado, de sucesso, somente um sucesso material. Mas o verdadeiro sucesso para o cristão é saber que o livro dele, que o nome dele está escrito no livro da vida. Amém? Quando aqueles discípulos saíram ali, expulsaram demônios e voltaram todos felizes para Jesus, dizendo: olha, no seu nome nós expulsamos demônio. E isso ele disse: olha, fique mais feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O verdadeiro sucesso para um cristão, o verdadeiro sucesso para uma pessoa é saber, é poder dizer com toda certeza: eu sou um salvo em Jesus Cristo. Obediência à palavra nos garante essa prosperidade e esse sucesso. Meditar na palavra de Deus, amado, é essencial. A obediência, amado, ela resulta em sucesso. E eu fico olhando então aqui para Josué, para esse livro de Josué, e que Jesus Cristo manda, que Deus manda ele fazer aqui. Josué, então, ele obedece àquela palavra. E quando nós vamos seguindo o livro aqui, a gente não vai ter esse tempo de seguir os próximos passos aqui desse livro. Mas quando a gente vai seguindo, Josué, então, ele passa no meio daquele povo, no arraial, depois dizendo: olha, preparem-se, porque amanhã nós vamos atravessar esse Jordão. Ele passa ali no meio do povo dizendo: olha, Deus mandou, ele obedeceu, ele garantiu aquilo que Deus queria, ele pegou para si a obediência. Agora ele, como novo líder daquele povo, ele passa ali no meio do arraial, e ele começa dizendo: olha, nós vamos atravessar o rio, nós vamos atravessar, mas alguém pode ter perguntado para ele: mas está muito cheio, não interessa, foi Deus que mandou. E ele fala uma coisa muito importante naquele dia ali, amados. Ele fala uma coisa muito importante, e ele diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Um exemplo, amado, para que nós possamos então garantir a bênção de Deus, é quando a palavra de Deus: santificai-vos. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja que vive buscando a santificação, buscando para que Deus faça o milagre, para que Deus faça a transformação na minha, na sua vida e neste lugar através de nós. É necessário que a igreja comece a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então ele continua, santificai-vos hoje. O povo então se começou a buscar ao Senhor, entendendo a voz que Deus tinha falado para Josué. E aquele povo então, sob a orientação de Deus, através de Josué, aquele povo busca a santificação. Então no outro dia, passa-se um dia, Josué diz assim: agora nós vamos levantar acampamento e vamos atravessar o Jordão. Está lá, a enchente está lá, está alto, mas foi Deus que mandou. Então Josué organiza o povo ali e coloca a arca na frente, coloca o sacerdote atrás, e o povo todo vai seguindo a uma distância, e a palavra de Deus vai nos dizendo que aquela arca, a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, a arca simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo, e ele vai dizendo então, quando o povo começou a seguir a arca, começou à frente e a arca, o povo caminhando atrás, e quando quem estava carregando, aqueles levitas que estavam carregando a arca, colocou o pé na água, a água se abriu, fez-se uma grande represa e o povo pôde atravessar a pé enxuto, porque seguiram a palavra de Deus, porque seguiram a vontade de Deus, amado. A presença de Deus na nossa vida hoje é a Bíblia, a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus na nossa vida, a maior manifestação da presença de Deus é a sua palavra e a ação do Espírito Santo na nossa vida, amado. E nós podemos sentir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando nós decidimos a estar seguindo a palavra de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo, e nós vamos atrás seguindo isso, nada pode nos impedir, porque quando botar o pé na água, vai se abrir, e a maravilha de Deus vai acontecer na nossa vida, e o milagre de Deus vai acontecer nessa igreja, o milagre de Deus vai acontecer no meio do povo de Deus. O dia em que nós começarmos e decidirmos seguir a palavra de Deus fielmente, entendendo que nós precisamos de uma santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, o sucesso de Josué naquela empreitada não foi a força que ele tinha, não foi o conhecimento que ele tinha, não foi os tempos de guerra que ele teve, mas foi a disposição em obedecer e transmitir essa obediência àquele povo. E quando nós fizermos isso, amado, o Senhor será glorificado e exaltado no nosso meio. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar? Pai de amor e de infinita bondade, Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. E queremos te agradecer, Pai, mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Pai, louvando, exaltando o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas palavras que veio ao nosso coração nesta manhã, Pai. E nos ensine, Pai, a viver esse tempo de santificação, nos ensina a viver, Pai, um tempo, Pai, em que a Sua palavra seja a direção para a nossa vida, Pai. Pai, mais uma vez eu te peço, Pai, fale aos nossos corações e não nos permita, Pai, que desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguimos fielmente a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer essa oportunidade aqui, em nome do Senhor Jesus.